Mateus capítulo de número 4, ou Lucas 4, vai dar a mesma coisa, diferença muito pouca de palavras, mas está falando do mesmo assunto. Matityahu. Vou abrir aqui logo em Mateus, que diz assim, ó. Podemos ler? Então foi conduzido Jesus por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto. Para ser o quê? Para ser tentado por quem? Pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. E chegando-se a ele o tentador, disse. O que o tentador disse para ele? Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de onde? Da boca de Deus. Bom, vamos dar uma parada aqui, que eu não estou com pressa, vocês estão com pressa? Nem eu. Então não vamos ter pressa, não vamos correr, vamos investigar, vamos destrinchar, dizia assim lá em Minas Gerais, vamos destrinchar isso aqui. Outros lugares de Minas Gerais dizem assim, vamos esmiuçar, que é separar, dividir, tirar para lá, colocar aqui, ó, tirar o barro do feijão, a pedra, tirar, né, o capim, o pasto, sei lá o que, o cabelo, e deixar só o feijão pronto para cozinhar. Então, pronto, então vamos separar aqui. As crianças dos adultos vão separar aqui, né, o que é, o que não é, e vamos devagar, porque eu já tive pressa, agora eu não tenho pressa mais não. Mas veja bem, deixa eu te fazer uma colocação aqui, porque vocês se lembram do que aconteceu um pouquinho antes desse episódio? Aonde é que Jesus estava, o último lugar que ele esteve. Você se lembra o último churrasco que você comeu? Não lembra, né? Foi ontem, né? Está longe. Hoje você não comeu churrasco. Está comendo ovo, pelo menos. Ovo de pata. Ovo de ganso. Ovo de quê? Vamos deixar essa parte aí. Então, veja só. O último local que Jesus esteve foi lá no Jordão, com João Batista. Após ele ser batizado, lá no Jordão, uma voz veio do céu, e essa voz lá no céu disse acerca de Jesus. Não foi nem o João que falou, não. Essa voz lá do céu, se você voltar aí no capítulo 3, versículo 17, diz: e uma voz, eis que uma voz dos céus dizia. O que essa voz do céu disse? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, que me dá muitas alegrias. Então, essa voz, quem falou, foi uma voz do céu. Não foi João que falou, não foi nenhum outro profeta, não foi nenhum outro ser humano, né? Quem estava falando que Jesus era? Quem estava falando era o próprio Deus. E é bem interessante, sabe por quê? Porque às vezes você e eu, nós temos um defeito de querer saber a opinião dos outros, e o que os outros dizem, a gente leva em consideração. Às vezes, tem gente que se deixa levar por isso. Da pessoa e pelo que os outros acham. Eu acho que você é muito irritado, você é muito nervoso, você é muito
né, soberbo, você é muito ganancioso, você é muito calmo, você é muito estressado, enfim, as pessoas falam e às vezes você acaba acreditando e se apegando àquilo que as pessoas dizem, e quando as pessoas falam determinadas coisas acerca da sua vida, você passa a acreditar que você é mesmo. E se são coisas das quais você não gosta, você faz o quê? Com aquelas pessoas que te dizem isso? Você se afasta delas para não ter que estar ouvindo aquilo. E às vezes, se for a sogra, você fecha até o coração e a porta também na cara dela. Ela não te visita mais. Você não fala mais com ela. Porque você passa a achar que você é exatamente aquilo que os outros estão dizendo, e para você não ouvir aquilo, você bloqueia as pessoas. Nas redes sociais, por exemplo, eu acho assim, sabe? Quando eu cheguei para cá, por exemplo, para Cuiabá, muita gente me pediu assim, amizade na rede social, né? Toda aquela coisa. E depois, quando as pessoas não gostaram do que elas viram, elas também acabou com a amizade e nem me disse nada. Ela simplesmente bloqueou. Tem gente que bloqueia, vai lá, bloqueia a pessoa para a pessoa. Se você for lá olhar, você tem que solicitar, pedir, né? Eu fico olhando assim, rapaz, será que essa pessoa imagina que ela vai entrar no céu porque eu estou indo para lá? Como é que ela vai fazer? Se ela chegar lá e me ver, ela vai dizer, Deus, eu não vou ficar aqui que esse cara está aqui. É ele ou eu. É meio complexo esse assunto, né, irmão? Então é melhor a gente se dar aqui, consertar a bagaça, remar todo mundo junto, porque nós estamos indo para o mesmo destino. Quando chegar lá, não tem como falar, não, aqui eu não fico. Apesar de que vai ter muita gente e que no meio dos outros a gente pode se perder um dos outros, né? Mas o caminho que leva para lá é um só. Então tem que passar todo mundo por aquele mesmo caminho. Então Jesus, ele ouviu o que Deus havia dito acerca dele, quem ele era. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem você é? Você tem certeza? Olha que as pessoas, quando casam, o juiz de paz, ele pergunta assim, senhor Danielo Rondon, você recebe a Sônia, tal, para papapá, sim, promete estar com ela todos os dias da tua vida, e tal, e Danielo, sim. E você já viu que às vezes as pessoas não pensam na resposta? Por que as pessoas não pensam? Porque quando elas vão lidar com aquela coisinha que elas aceitaram, passar o resto da vida, aquela coisinha não é bem o que elas imaginavam. E o que algumas fazem? Elas nem levam em consideração o que elas prometeram. E elas não cumprem e nem empenham mais em cumprir aquilo que prometeu. E aí a pessoa vai embora. E quando você for perguntar, a pessoa vai te explicar N motivos para o fim daquilo ali. Mas lá no começo, na empolgação, a pessoa nem pensou. Porque, tipo assim, né, a pessoa que quer casar, ela diz assim, eu quero um marido. Tá bom. Só que esse marido, quando ele vem o marido. Mas esse cara pode roncar, ter problema com gases. Esse cara pode ser chato, ignorante, pode ser frio, calculista, egoísta, mesquinho, medíocre. Ele pode ter uma série de coisas que está inserido no grupo do marido. É marido, é um homem. Mas cheio de problema, com a mesma coisa. A menina, bonitinha, linda, maravilhosa. Uma bonequinha, pastor. Mas parece uma boneca de... Que negócio que enfia agulha, não posso falar. Não.
Só que a pessoa não entende que aquela situação, quando vier, ou seja, você precisa, por exemplo, para você poder resolver qualquer coisa na vida, não é o que os outros fazem, nem o que os outros dizem, nem o que os outros pensam sobre você. Por exemplo, as pessoas podem te fazer raiva. É ou não é? Mas você fica com raiva se você quiser. Raiva elas podem te fazer. Mas é você que decide se você vai ficar magoado ou não, não é elas. A pessoa pode implicar com você e você pode desconsiderar ela, ou você pode implicar com ela porque ela também está implicando com você, porque bateu comigo assim, pastor. Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Pois é. Então, quem decide é você acerca do que você é. Nós somos responsáveis por aquilo que nós ouvimos e que nós fazemos. De você absorver, de você acreditar, de você descrer, de você rejeitar, de você não pegar para você. Quem decide é você. Por quê? Porque aqui, quando Jesus estava num ambiente alegre, você está num batismo, é gente salva, gente que está ficando pura, então o pecado está saindo, Deus está ali, alegria, coisa boa. Aí Deus está falando, nossa, que bênção, que maravilha. Eu fui na igreja hoje, parecia um pedaço do céu. Não é assim que os crentes, quando vão para casa, falam essas coisas? Hoje foi bênção, que culto lindo, que reunião maravilhosa, como o negócio estava gostoso, parece que Deus estava naquele lugar. E quando você sai no estacionamento, parece que Satanás já achou você. E achou no irmão que estava dentro do ambiente que você estava. Você já está começando a encontrar o demônio lá fora. Aí você olha assim, será que esse irmão não estava no culto? E pode ser que esse irmão ou essa irmã carrega uma aliança sua no dedo. Já vai discutindo. Você estava num ambiente tão gostoso, tão bom, Deus falando, Deus trabalhando, Deus agindo. Agora você entra em outro ambiente e aquela pessoa começa a te fustigar e começa a falar as coisas com você. E daqui a pouco, aquela coisa gostosa, aquela situação toda boa que você estava sentindo, aquela alegria, aquele ambiente legal, virou o quê? Você não está no inferno, você está dentro do carro, não chegou nem em casa ainda. Calma aí que não vamos chegar em casa. Aí a pessoa vira para você e diz assim, eu sabia que você é um fingido. Vou falar com o pastor Carlos. Seu enganador, você pode enganar ele, a mim você não engana. Seu malandro. O homem vira assim, sua PG. O demônio está usando você, sua... Não pode falar essas coisas, né? Eu contei. Então, muitos, você me respeita, que eu não sou o que você está dizendo. Mas se você não é, por que você está se importando? Qual é o seu problema? Mas pastor, que a minha mulher fala umas coisas comigo, o meu marido, poxa, eu não esperava isso dele, eu não esperava isso do senhor, eu não esperava isso da minha mãe, não esperava isso do meu filho, eu não esperava isso do meu vizinho, uma pessoa que eu já ajudei, uma pessoa que eu conheço desde criança, eu não esperava isso da minha família, eu não esperava isso da igreja, eu não esperava isso do presidente, do governador, sei lá quem, do ministro, sei das quantas, qual é as pessoas que estão te machucando e te ofendendo, falando coisa que está te entristecendo. Mas por que você está reagindo assim? Qual é o seu problema? Calma aí. Deus chega aqui e diz assim, este é meu filho que eu amo e que me dá alegria. Satanás falou assim, quero ver. Vamos tirar ele daqui desse ambiente legal, gostoso que o senhor está falando e vão levar ele para um outro lugar
né? Isolado, onde não vai ter um profeta aqui para poder, né, deter, parar. Vamos tirar ele daqui, vamos botar ele num local assim bem isolado, bem diferente, e vamos ver como é que ele vai reagir. O Espírito Santo logo diz assim: tudo bem, não tem problema não. Jesus, venha cá, bora. Você vai para o deserto passar 40 dias lá, em jejum, em oração. E quando termina o jejum, a primeira coisa que Jesus teve foi o quê? Fome. Poxa, mas você está orando e está jejuando e está faltando as coisas? Só vou te falar uma coisa. Se você está orando e jejuando e está faltando as coisas, imagine se você não estivesse orando e jejuando. Não estaria faltando nada, não. Você já estaria morto ou destruído. Calma lá, que não é essa a minha pregação, não, que eu quero ir para o outro lado hoje. Então, veja bem. Se Jesus ele não tinha pecado porque ele acabou de se batizar. E agora ele está assim, com aquela força espiritual, com aquela determinação. O que tinha que aparecer não era anjo, visão, querubim, serafim, fogo. Quem que apareceu? Satanás. Olha que legal, irmão. Já percebeu que às vezes você vem na igreja, aí aquele dia que você está assim, mais para lá do que para cá, mais para baixo do que para cima. Aí chega no culto, Deus te levanta, Deus te põe em pé. Aí você fala assim: pastor, o senhor falou minha vida todinha. Aí você saiu animado, levantou, falou assim: agora eu vou correr atrás, vou voltar para a corrida, vou pegar firme, vou para cima, porque Deus é comigo, vou mudar a história. O estacionamento está logo ali, ó. E às vezes o tentador já entrou no carro junto contigo. Do teu lado. O tentador pode estar dormindo na tua cama. E já começou a falar com você, porque a última voz que Jesus tinha ouvido era a voz de quem? De Deus. Dizendo que ele era o quê? Filho. E a segunda voz que Jesus ouve está dizendo o quê? Se tu és. Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Porque se você é filho, por que Deus, para os seus filhos, ele não dá nem o pão? Se ele não dá, então você precisa fazer. Você já viu que às vezes tem coisas que Deus não está fazendo, mas você e eu queremos fazer o que ele não faz? Um dia o missionário falou assim: Carlos, faça só o que tiver que ser feito, não force Deus a operar. Se Deus não está operando, a Bíblia diz, não é força nem é violência, é o mover do meu espírito, diz o Senhor. Se o Espírito de Deus não está operando, mas eu insisto numa operação, quem é que você acha que vai entrar? Por causa do quê? Não é porque ele é poderoso, não. É porque eu estou cedendo o lugar. Porque se Jesus fizesse o que o tentador estava sugerindo, Jesus passaria a ser governado por ele. Sabe aquelas pessoas que elas têm que provar tudo? Sabe aquelas pessoas que elas têm assim que parecer muito espiritual para serem aceitas? Deus fala comigo, Deus me deu sonho, visão, Deus me deu uma palavra, Já viu gente que às vezes você está conversando com ela, aí você diz assim, fui no culto ontem, o pastor pregou essa palavra, eu entendi. Essa palavra aí Deus já me deu no mês passado, ou seja, você está atrasado, a pessoa está na sua frente.
Tipo assim, eu estou em outro nível, cara. Tá na carne. Não é essa pessoa que você está achando que você é, não. E às vezes Deus falou tanto contigo, né? Deus te jogou tanto para cima, você estava tão assim, eufórico, pô, legal, né? O outro chega lá, não é bem isso não. Você está cheio de pecado na tua vida. Quem não te conhece é que te compra. Eu que convivo com você, eu que estou aqui do teu lado, eu sei quem você é, sua cobra, sua jararaca, seu escorpião, seu fingido. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, mas a mim você não engana. Você já ouviu essas coisas? Você já deve ter ouvido. Se você ouviu, você já sabe quem é que está falando com você. E você escuta porque você quer. Por quê? Porque deixa eu te falar uma coisa. O salmista Davi, no Salmos 85, versículo 7, eu acho que seja isso, eu não sei quem está lá na Bíblia. 85, não, 87, ou versículo 8, põe 8, por favor, 85, 8. Isso. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. O que Jesus ele fez? Ele escutou o que Deus disse. Ele não precisava provar nada. Por quê? Porque Deus já havia dito. Eu fico pensando assim, por exemplo, que as pessoas podiam respeitar Moisés, porque, né, Moisés ele fez tanto milagre. Ele só no Egito ele fez 9 milagres. Moisés lá no Mar Vermelho, né, o mar se abre, pão desce do céu, aquela coisa toda acontece, e todo mundo viu que era Moisés, que ia lá orar, era a resposta da oração. Agora, irmão, e o João Batista? O que o João Batista fez? Nenhum milagre assim, um sinal, um negócio desse, e Jesus disse que o João Batista, dos nascidos de mulher, é o maior profeta. Ó a concepção de Deus, como a ótica divina, como ela é diferente. Então, às vezes, né, para você se sentir importante, ou grande, ou amado, você tem que ter algo externo. Então, Satanás, ele quer cobrar algo externo seu. Lembra que antigamente, até na nossa igreja, os mais antigos aqui devem saber, se você estivesse doente é porque você estava em pecado, Deus não é com você. Se você não estivesse passando bem, derrota, você é um derrotado. Era assim que as pessoas falavam. Porque a demonstração de espiritualidade era você ser um super homem, uma mulher maravilha. Você não podia ter problema, porque se você tivesse problema, você não era santo. Você não era crente. Agora imagina Jesus aqui, né, com um problemão. Não tem comida. Satanás vai lá na jugular e diz assim: como é que você é santo, é filho amado, jejuando, orando 40 dias, e o teu Deus não manda um anjo te trazer um pão, uma bisnaguinha. Como é que ele te deixa passar por isso? Porque quando isso é feito comigo e contigo, e o que Deus deixou Jesus passar, e se ele fez isso com Jesus, ele também faz isso com você e comigo, é para mostrar, não é para Deus, porque Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, mas é para mostrar a você quem você é. Você tem que saber quem você é na fila do pão. Quem você é. Você precisa saber quem você é, e não pelo que os outros dizem, ou pelo que Satanás fala, mas o que Deus tem falado com você. Porque tem gente que vai pelo que os outros dizem. Eu já falei aqui N vezes e quero te repetir novamente. Eu não me importo com sua opinião, posso até ouvir, mas a sua opinião não formata nada na minha vida.
Sabe por quê? Porque você não convive comigo, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Mesmo quem dorme do meu lado e quem convive comigo e anda comigo, que é a minha esposa, ela não sabe quem de fato eu sou. Quem me conhece desde o ventre da minha mãe é aquele que me chamou à existência, que sabe o que eu sinto, que sabe o que eu quero, que sabe o que eu posso e que sabe o que ele fez e como ele me vê. Só que você já viu que às vezes a opinião de Deus não é suficiente para o cristão, porque o cristão quer ser reconhecido, porque às vezes, por exemplo, outro dia eu ouvi uma pessoa falar de um irmão aí, que um irmão fez aí um vídeo com um cachorro e deu muitas visualizações, mas os vídeos com pregação não dá, né? E o irmão estava reclamando por causa disso, que é melhor mostrar o cachorro. Não vou falar quem é o irmão. Não falo. Né, irmão? Tu olha assim, ó. Tem hora que eu olho assim uns vídeos assim, por exemplo, na internet. Caramba, rapaz. Milhões de visualização. E tu vai olhar e tu diz assim, o que tem nisso aqui? Nada. Que agrega, que ajuda, que ilumina, que dá ideia, que faz... Nada. Tem nada. Agora, quando você pega alguma coisa que muda conceito, que muda a vida, que salva pessoas, que curam pessoas, aquilo ali as pessoas não querem ver. Aí eu tenho um problema seríssimo. Por quê? Porque se eu quero que me veja, quem que eu quero que me veja? Deus ou as pessoas? Porque Deus não curte nem compartilha. As pessoas vão curtir e vão compartilhar. E se eu quero, por exemplo, ser conhecido das pessoas, então eu vou fazer coisas que agrade, que chame a atenção delas, para que elas olhem para mim. Não é esse o problema de muita gente? Por que quando sua mãe não olha e não reconhece o seu esforço, sua dedicação, o seu marido, sua esposa, seus colegas, seu patrão não reconhece os seus feitos e sua dedicação e seu esforço, por que você reclama? Aí eu te faço uma pergunta, por que você está se esforçando? Você está se esforçando porque você é amostradinho, você está querendo ser visto. Por quê? Porque Satanás soprou no seu ouvido que para você ser valorizado, você precisa ser elogiado e reconhecido. Então, se alguém te elogiar e te reconhecer, legal. Vamos para cima. Viu? Por quê? Porque se ele chega para Jesus e propõe que Jesus tomasse uma atitude para ter uma prova de que ele era. Ele queria mexer no que em Jesus? Não era só fazer Jesus comer, irmão. Era fazer Jesus não entender e nem saber e nem permanecer no que de fato ele era. É horrível para crente você chegar, né? Como Paulo, por exemplo, assim. Paulo chega e diz assim, olha, eu estou instruído em tudo, a ter abundância, a passar necessidade. Eu estou instruído a ter alegria, a ter tristeza. Eu estou instruído em tudo isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode ser que as coisas não vão dar certo, mas eu continuo crente. Pode ser que o negócio não vai funcionar, mas eu continuo acreditando. Pode ser que o negócio não vai dar certo, mas eu continuo da mesma forma. Sabe por quê? Porque eu não posso mudar. Eu posso mudar a minha... Posso?
Só se cortar um pedaço do dedo ou tirar a pele, né? Vai mudar? E por que a gente muda o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente é? O que a gente crê? Por que a gente muda? A gente muda porque alguém nos sugere. A gente muda porque alguém chega e nos pede. Porque onde Satanás, por que ele quer mexer na minha identidade? Porque se ele mexe na minha identidade, ele me tira a paternidade. Lembra de João 8,44, quando Jesus disse para os judeus, que eles diziam, nós temos por pai Abraão. Jesus disse assim, não, Abraão não é o seu pai. Abraão me viu e se alegrou, e vocês estão me vendo e estão querendo me matar. Então tem alguma coisa errada. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, que é homicida, e nunca se firmou na verdade, e quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está falando de identidade. Como que eu sou de Deus, mas eu odeio, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, eu tenho ranço por alguém? Porque as pessoas podem te odiar, as pessoas podem te criticar, podem falar mal, isso é um problema delas, não é meu. Mas, quanto à minha pessoa, eu tenho que ser aquilo que Deus diz que eu sou, não é o que os outros dizem. Porque quando eu não sou, eu estou saindo da identidade que foi me dada. Deus deu uma identidade para Jesus. Quando você aceitou Jesus, Deus te deu uma identidade. Esse é filho. Acabei de adotar. E registrei em cartório e é propriedade particular, exclusiva. É a menina dos meus olhos. Deus passou e disse a você, você está salvo, está lavado, está perdoado. Agora, por que a gente volta para a sujeira e por que a gente volta de novo para a vida errada? Por causa da crise na identidade. Por isso, em 1992, eu li um livro chamado Você é o Melhor de Deus. O Dr. T.L. Osborne, ele fala sobre 5 coisas. Eu quero que durante essa semana você vai pegar isso e vai estudar um pouquinho sobre isso até a próxima semana, para a gente ver os três passos lá do deserto que Deus levou Jesus a dar. Você sabe que Jesus saiu dali para fazer algo espetacular, e depois dessas 3 semanas é para a gente também fazer algo espetacular para Deus. Por quê? O Dr. T.L. Osborne, se você quiser, por exemplo, veja onde você encontra esse livro, Você é o Melhor de Deus. O Dr. T.L. Osborne, ele disse que uma pessoa contou para ele que ele foi num local e lá nesse local ele viu 5 perguntas colocadas num cartaz. Era um lanchonete ou um restaurante, eu não me lembro mais qual era o local, mas as 5 perguntas eu me lembro delas todinha. Por quê? Porque a primeira pergunta é, descubra quem você é. Descubra quem você é. Quem você é. Mas quem você é, não é de acordo contigo. É de acordo com quem te falou. Você vê, por exemplo, João Batista chamou aqueles religiosos de quê? Raça de víboras. Agora, Deus chamou Jesus de quê? Filho amado. De que a sua... Eu não quero que você veja o que sua mulher diz, o que sua mãe fala, o que seu pai fala, o que seus amigos dizem, o que sua família diz que você é. Eu quero que você saiba o que é que Deus diz acerca de você. Agora, para você saber isso, você vai ter que ir para a sua Bíblia.
Eu vou te dar. Leia Romanos, do 1 até o 16, tá bom? Tá. Não é versículo não, os capítulos. Leia Romanos durante a semana. Leia lá, você vai descobrir quem tu é. Lá você vai descobrir. Lá você descobre, né? Então descubra quem você é. Segunda coisa, ele diz assim, assuma. Quando você descobrir, você vai saber que você tem uma autoridade. Quando você descobrir quem você é. Por quê? Porque o seu pai é uma autoridade. O seu pai não fez filho fracote. Seu pai fez filho poderoso. E como diz o ditado, tal pai, tal filho. Aí ele diz assim, assuma a sua autoridade. Agora você descobriu quem você é, então assuma. Por quê? Porque quando Deus fez Adão e abençoou ele para ele poder governar, para ele poder gerir, para ele poder cuidar, para ele fazer a terra produzir, a terra frutificar. Então a terra submeteria a Adão. Você sabe que a coisa inverteu lá porque Adão foi escutar a mulher, porque a mulher dele ouviu a serpente. Não foi Adão que escutou a serpente, não. Quem escutou foi a mulher. Adão escutou ela. Mas Deus tinha falado com ele também, você lembra? Então, entenda muito bem o que eu estou te falando. Por isso que você vai precisar saber quem tu é. E o seu pai, ele fala com você. E o seu pai, ele te dá autoridade. Porque Lucas 10, 19, Jesus diz assim, eu vos dei autoridade. Se a autoridade foi dada, é para ela ser usada. Terceira coisa, utilize o seu poder. Use o poder que foi lhe dado. Foi conferido a você poder. Eu vos dei poder para pisar. Então, use o seu poder. Quarta coisa, avalie a sua riqueza. Avalie o que está à sua disposição, o que é que você tem. É interessante que Deus está lá no deserto, ele encontra Moisés lá na sarça, e aí Deus fala para ele, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito? Ele falou assim, Senhor, com o que eu vou tirar Israel do Egito? Deus disse assim, para ele, o que você tem na sua mão? O que ele tinha em mãos? Um cajado, era suficiente. Mas para Moisés ver que era suficiente o que ele tinha em mãos, Deus teve que mandar ele jogar no chão. Porque quando você usa o que você tem nas mãos, as coisas mudam. Avalie sua riqueza. E última coisa, creia no seu destino. Ou seja, você foi criado para quê? Você não foi criado só para ser mais um, né, meu filho? Cria que Deus tem um projeto, um plano. Eu sei o plano que tem acerca de vós para dar o futuro que desejais. Acredite, Deus tem coisas poderosas e coisas grandiosas para poder fazer na sua vida. Você não é só mais um no meio do restante. Você é uma luz que foi feita para brilhar. Você é o sal da terra para poder dar tempero. Onde você chega, a coisa tem sabor, tem gosto. Onde você chega, você muda o ambiente porque você foi criado para isso. Você foi feito para isso. E que Satanás que se lasque. Amém, irmão?